Livro O Espírito de Habitação, de Andrew Murray, capítulo 25, O Ministério do Espírito. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte veio em glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? 2 Coríntios 3, de 5 a 8. Em nenhuma de suas epístolas, Paulo expõe seu conceito do ministério cristão tão clara e completamente como na segunda carta aos Coríntios. A necessidade de vindicar seu apostolado contra os detratores, a consciência do divino poder e glória operando nele em meio à fraqueza, o intenso anseio de seu coração de amor em compartilhar que ele tinha para comunicar, comovem sua alma até as profundezas. E ele abre para nós os segredos mais interiores da vida que torna um verdadeiro ministro de Cristo e seu Espírito. Em nosso texto, temos o pensamento central. Paulo encontra sua suficiência de força, a inspiração e guia de toda a sua conduta no fato de que ele foi um ministro do Espírito. Se tomarmos as várias passagens nas quais são feitas essas menções do Espírito Santo, na primeira metade da epístola, até 6:10, veremos qual, em seu ponto de vista, é o lugar e obra do Espírito Santo no ministério, e qual é o caráter de um ministério sob a sua liderança e em seu poder. Na epístola, Paulo fala com autoridade, ele começa se colocando no nível de seus leitores. Na sua primeira menção do Espírito, ele diz que o Espírito que está nele, não outro, senão o que está neles, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 1:21-22. A unção do crente com o Espírito trazendo a comunhão com Cristo e revelando o que Ele é para nós, o selo, separando como propriedade de Deus e trazendo-lhe segurança disso, o penhor do Espírito, assegurando de uma só vez o antegozo, o equipamento para a herança celestial em glória. De tudo isto, eles são coparticipantes, a despeito de tudo o que havia entre os coríntios que era errado ou profano. Paulo lhes fala, pensa neles e os ama como um em Cristo. Este profundo senso de humildade preenche sua alma, transparece através da epístola e o segredo de sua influência. Veja, capítulo 1, 6, 10, capítulo 2, 3. Eu escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. 4, 10, 12. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. 4:15. Porque tudo isto é por amor de vós. 6:11. 7:3. O nosso coração está dilatado para justamente morrer e viver. Se a unidade do Espírito, a consciência de sermos membros uns dos outros, é necessária em todos os crentes, quanto mais ainda ela deveria ser a marca daqueles que são líderes? O poder do ministério aos santos depende da unidade do Espírito, o pleno reconhecimento dos crentes coparticipantes da unção. Mas, para este fim, o ministro deve viver ele mesmo como um ungido e selado, mostrando que ele tem o penhor do Espírito Santo em seu coração. A segunda passagem é 2 Coríntios 3:3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, tão distintivamente um ato divino quanto foi a escrita da lei nas tábuas de pedra. Assim também é a escrita da lei, do Espírito da nova aliança e do nome de Cristo no coração. É uma obra divina, na qual, tão verdadeiramente quanto Deus escreve anteriormente o Espírito Santo, usa a língua de seu ministro como uma pena. É esta a verdade que precisa ser restaurada no ministério. Não somente que o Espírito Santo é necessário, mas que ele deseja realizar a obra e o fará,
quando o relacionamento correto com Ele for mantido. A própria experiência de Paulo em Corinto, Atos 18, 5, 11 e 1 Coríntios 2, 3, nos ensina qual a consciente fraqueza, qual o temor, qual o senso de absoluta incapacidade necessário para que o poder de Deus repouse sobre nós. Toda a epístola confirma isto. Ele foi um homem sob sentença de morte, trazendo em si o morrer do Senhor Jesus para que o poder de Cristo operasse nele. O Espírito de Deus se contrasta com a carne, o mundo, o eu, com sua vida e força. É conforme estes são quebrados e a carne não tem em que se gloriar, que o Espírito irá operar. Então vem as palavras de nosso texto, capítulo 3, 6 e 7, para nos ensinar qual é a característica especial desse ministério do Espírito Santo na nova aliança. Ele vivifica. A antítese, a letra mata. Aplica-se não somente à lei do Velho Testamento, mas de acordo com o ensino das Escrituras, a todo conhecimento que não se encontra no poder avivador do Espírito. Não podemos insistir o suficiente que, assim como a lei, apesar de sabermos que ela era espiritual, também o Evangelho tem sua letra. O Evangelho pode ser pregado o mais fiel e claramente possível. Ele pode exercer uma poderosa influência moral e, ainda assim, a fé que vem dele pode se apoiar sobre a sabedoria humana e não no poder de Deus. Se há algo pelo que a igreja deve clamar em favor de seus ministros e estudantes, é que o ministério do Espírito seja restaurado em seu pleno poder. Ore para que Deus os ensine o que é viver pessoalmente no selo, na unção, na certeza da habitação do Espírito, o que é saber que a letra mata, mas o Espírito vivifica, e saber, acima de tudo, que a vida pessoal está sob o ministério do Espírito, para que ele possa trabalhar livremente. Paulo agora prossegue em contrastar as duas dispensações e as diferentes características dos que vivem nelas. Ele aponta como, enquanto a mente está cega, há um véu sobre o coração que só pode ser retirado conforme nos voltamos para o Senhor. E continua, 3, 17 a 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Foi quando nosso Senhor Jesus foi exaltado à vida do Espírito que ele enviou seu Santo Espírito ao seu povo. Os discípulos conheceram Jesus na carne, sem conhecê-lo como o Espírito do Senhor. Paulo fala disso também com respeito a conhecer Jesus na carne por um determinado período. 2 Coríntios 5,16. Pode haver muita pregação sincera do Senhor Jesus como crucificado, sem pregá-lo como o Espírito do Senhor. É somente quando esta última verdade for apreendida e experimentada que virá a dupla bênção de que Paulo fala, aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Os crentes serão levados à gloriosa liberdade dos filhos de Deus, Romanos 8:2, Gálatas 5:1 e 18. Ele então realizará a obra para a qual foi enviado, revelar a glória do Senhor em nós. E conforme contemplamos isso, seremos transformados de glória em glória. Acerca do tempo que precede o Pentecostes, está escrito que o Espírito ainda não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas quando ele foi recebido na glória, o Espírito desceu aos nossos corações para que com o rosto desvendado contemplamos a glória do Senhor, pudéssemos ser transformados à sua semelhança. Que chamado! O ministério do Espírito, manifestar a glória do Senhor aos seus redimidos e ser usado pelo seu Espírito para operar a transformação deles em sua semelhança de glória em glória, onde há o conhecimento claro de Cristo como Senhor e do Espírito de Cristo, como aquele que transforma os crentes à sua semelhança. O ministério entre os crentes será em vida e poder o ministério do Espírito. O poder do ministério do lado divino e o Espírito, do lado humano, a fé. A próxima menção do Espírito está em 4:13. Tendo o mesmo Espírito da fé, após haver no capítulo 3 estabelecido a glória do ministério do Espírito e no capítulo 4, de 1 a 6, a glória do Evangelho pregado, ele passa aos vasos nos quais está este tesouro. Ele tem de vindicar sua aparente fraqueza,
Mas ele faz muito mais. Ao invés de se desculpar por ela, ele explica seu significado e glória divinos. Ele prova como esta situação constituída o seu poder, porque em sua fraqueza o poder divino podia operar. Foi ordenado então que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Assim, sua perfeita comunhão com Jesus era mantida conforme ele carregava a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Verso 10. Assim, mesmo em seus sofrimentos, ele havia algo do elemento vicário que marcou os de o Senhor, de maneira em que nós opera a morte, mas em vós a vida. Verso 12. E então ele completa, conforme a expressão do poder animador que o sustentou através de toda provação e trabalho. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, sobre o qual lemos nas Escrituras: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Verso 13 e 14. Fé é a evidência de coisas que não se veem. Ela vê o invisível e nele vive, começando com a confiança em Jesus, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. 1 Pedro 1,8. Ela percorre toda a vida cristã, tudo que é do Espírito e por fé, a grande obra de Deus, ao abrir o coração de seus filhos para receber mais do Espírito, é ensinar a sua fé uma liberdade mais perfeita de tudo o que é visível. E um descanso mais completo em Deus, assim como a certeza de que Deus habita e trabalha poderosamente em sua fraqueza. Por esta razão, provas e sofrimentos são enviados. Paulo usa uma linguagem impressionante a respeito de seus sofrimentos em 2 Coríntios 1,9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Até mesmo Paulo corria o perigo de confiar em si próprio. Nada é mais natural. Toda a vida confia em si e a natureza é consistente consigo mesma até que morra. Para a poderosa obra que havia de realizar, ele precisava confiar em ninguém menos do que no Deus vivo, que ressuscita os mortos. A este Deus ele foi conduzido na aflição que lhe sobreveio na Ásia. Pela sentença de morte em si mesmo, a provação de sua fé foi a força dela. Em nosso contexto, ele retorna a este pensamento. A comunhão da morte de Jesus é para ele o meio e a certeza da experiência do poder da vida de Cristo. No espírito desta fé, ele diz, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda. Capítulo 1, verso 10. Até que Jesus morreu, o espírito da vida não podia brotar dele. A vida de Jesus nasceu do túmulo, é uma vida oriunda da morte. E conforme morremos diariamente e carregamos conosco o morrer de Jesus, conforme a carne e o eu são mortificados, conforme temos em nós a sentença de morte de Deus sobre tudo que é da carne e do eu, que a vida e o Espírito de Jesus serão manifestos em nós. E este é o Espírito da fé, que em meio à fraqueza e morte aparente, depende de Deus que ressuscita os mortos. Este é o ministério do Espírito, quando a fé se gloria nas enfermidades, que o poder de Cristo possa repousar nela. Conforme nossa fé não cambaleia nas fraquezas terrenas do vaso, conforme consente com o fato de que a excelência do poder não deve ser nossa, mas de Deus, então o Espírito irá operar no poder do Deus vivo. Encontramos o mesmo pensamento nas duas passagens restantes. Em 5:5, ele fala de novo do penhor do Espírito em conexão com nossos gemidos carregados. E então, em 6:4-10, o Espírito é apresentado no meio da menção de suas angústias e labores como a marca de seu ministério. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, no Espírito Santo, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. O poder de Cristo no Espírito Santo era para Paulo uma realidade tão viva que a fraqueza da carne somente o levava a se regozijar e confiar mais plenamente nela.
A habitação e o trabalho do Espírito nele era a fonte secreta e o divino poder de seu ministério. Poderíamos perguntar: o Espírito Santo toma o lugar em nosso ministério como fez o de Paulo? Não há nenhum ministro ou membro da igreja que não tenha interesse vital na resposta. A questão não é se submetemos a doutrina na absoluta necessidade da obra do Espírito Santo, mas se dedicamos uma proporção adequada de nosso tempo, nossos pensamentos e nossa fé a assegurar a sua presença. O Espírito Santo tem o lugar na igreja que o Senhor Jesus deseja que ele tenha? Quando nossos corações forem abertos à gloriosa verdade de que ele é o poder de Deus, que nele Cristo opera através de nós e que ele é a presença do Senhor glorificado, concordaremos que a necessidade da igreja é esperar aos pés do trono pelo revestimento com poder do alto. O Espírito de Cristo, no poder de sua vida e morte, é o Espírito do ministério. Conforme a igreja se firma nisto, ela se tornará o que o cabeça desejou que fosse, o ministério do Espírito. Bendito Pai, agradecemos-te pela instituição do Ministério da Palavra como grande meio pelo qual nosso Senhor exaltado realiza sua obra salvadora pelo Espírito Santo. Agradecemos-te porque ela é um ministério do Espírito e por toda a bênção que lavraste através dela no mundo. Nossa oração é que a cada vez mais tornes tua igreja o que desejas que ela seja, um ministério do Espírito e do poder. Ajuda-nos a perceber quanto ainda estamos aquém dos teus propósitos. Revela-nos o quanto confiamos em nossa carne, nosso próprio zelo e força, a sabedoria deste mundo. Ensina-nos todo o segredo de dar lugar ao Espírito de Cristo, para que ele nos use como vasos aptos a ensinar outros. Amém.